Bom dia, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Café com Casa, que é uma série de lives de aquecimento para nossa jornada Sua Casa Harmonizada. E nós, desde o começo da semana passada, estamos aqui trazendo um conteúdo de aquecimento para que você chegue lá na nossa jornada, que começa agora, no dia 19, segunda-feira agora, do dia 19 ao dia 23 de setembro, para que você chegue lá já com conteúdo na ponta da língua, para que você possa aproveitar a nossa jornada de uma forma muito próspera. Tá? Bom dia, o pessoal já está chegando, Ionar, Josiva Maravilhoso, Ateliê Amazonarte, sejam muito bem-vindos, tá? Então, o que a gente vai ter na nossa jornada semana que vem? Eu vou te guiar, eu vou te ensinar a conquistar uma vida próspera, harmonizando a sua casa. Sim, vai ser um evento realmente online, gratuito, mas que você precisa se inscrever, você precisa clicar lá no meu perfil. Tem um link lá de grupo do WhatsApp só de alunas, específico para esse evento, Jornada Sua Casa Harmonizada. E lá a gente vai te passar todas as instruções, mais para o final da semana, de como você aproveitar de uma forma muito poderosa esse conteúdo que eu vou disponibilizar para você durante a jornada, tá bom? Mas, enquanto isso, nós estamos nos aquecendo aqui todos os dias, às 7h30 da manhã, com o nosso café. Se você não pegou o seu, vai lá, que dá tempo ainda. Café, chá, água, não importa, o que você curte, tá? Para que a gente fale de conteúdos ricos de transformação pessoal, tá bom? Então vamos lá. Qual é o tema de hoje? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Alberico e eu vou trazer para você hoje o tema: como harmonizar a casa morando com pessoas tóxicas. Meu Deus do céu, para sair correndo, né? A gente vai entender isso hoje. Por quê? Porque a maioria das minhas alunas, dos meus alunos, eles falam assim: mas como que eu vou fazer a harmonização da minha casa? Se o meu marido não deixa, se o meu marido não acredita, se o meu filho grita, se o meu filho briga, se o meu filho desdenha, ou a minha filha, ou a minha esposa, né? Meu pai, minha mãe, como que eu vou fazer a harmonização da minha casa, sendo que eu moro com pessoas extremamente tóxicas, pessoas que me fazem mal, pessoas que geram brigas, desarmonia na minha casa? Como que eu vou fazer isso se eu quero harmonizar a casa, mas eles não deixam? Muito pelo contrário, eu me irrito, eu fico pior, eu fico triste, eu choro, eu entro em depressão por essas pessoas que estão ali vivendo comigo. Na verdade, alguns complementam: o meu sonho é sumir dali. O meu sonho é, não ter que dar satisfação para ninguém para harmonizar a minha casa. Muitos têm essas reclamações. E hoje a gente vai entender um pouco o que é isso. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é a harmonização da casa, né? Então, o tema é como harmonizar a casa morando com pessoas tóxicas. Então, primeiro, o que é harmonizar a casa? Harmonizar nossa casa, quando a gente fala aqui, dentro do nosso método Homing Hertz de decoração holística, harmonizar a casa é você harmonizar a tua casa externa, colocando curas específicas que vão te levar ao equilíbrio e ao bem-estar, que vai te gerar uma prosperidade nas 9 áreas da sua vida. Quais são as 9 áreas da sua vida? Área de prosperidade, num geral, a área de sucesso nas coisas, nas ações que você quer colocar em prática, a área de relacionamento afetivo, o teu parceiro, a tua parceira, a área da família, a área da saúde física, mental, emocional e vibracional, a área dos teus projetos futuros, da tua criatividade, para que você passe pelos obstáculos da sua vida em harmonia, a área da espiritualidade, que é a sua conexão com o divino, a área do trabalho, que é você colocar o teu propósito de vida, a favor do mundo, e também
a área dos amigos, a área relacional, a área com que você se relaciona com as pessoas à sua volta. Então, isso é harmonizar a tua casa externa. Quando você parte para a tua casa interior, você vai o quê? Fazer a intenção de você entrar num processo de evolução espiritual para que a tua vida passe por estágios, mesmo que em desequilíbrio, mas que você tenha ferramentas interiores, um bem-estar interior, para que você passe por esses períodos com menos dor possível, ou sem dor, com gratidão. Então, esse é o nosso propósito de harmonizar a casa. Equilíbrio interior que reflete na nossa casa, e quando eu estou em desequilíbrio, a nossa casa nos ajuda como uma grande ferramenta de desenvolvimento pessoal. Ok? Alinhadas até aqui para a gente entender o que é a harmonização da casa? Beleza. Pronto, entendi tudo isso. Só que o que acontece? Moro com gente tóxica. Não adianta nada eu saber disso e não consigo colocar nada em prática. Primeiro a gente vai entender o que é uma pessoa tóxica, né? Vamos lá começar entendendo o que é uma pessoa tóxica no nosso olhar. Uma pessoa tóxica, quando a gente fala assim, ai, meu marido é tóxico, meu pai é tóxico, minha mãe é tóxica, meu filho é tóxico, minha filha é tóxica, o meu amigo que mora comigo é tóxico, né? O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que no nosso olhar, no meu olhar, vou dar um exemplo meu para ficar mais palpável. No meu olhar, eu acho que a minha filha é tóxica e ela mora comigo e isso me deixa o quê? Com uma energia baixa, uma energia negativa, né? Então agora a gente vai entender isso. No meu olhar, dentro das minhas... A gente vai mergulhar, tá, gente? Vocês precisam ficar comigo aqui, firme e forte. No meu olhar, dentro das minhas crenças, do que eu acredito de certo e errado, aquela pessoa na minha casa, na minha família, é tóxica. Por quê? Porque ela é diferente de mim. Porque ela é diferente, ela pensa diferente do que eu penso. De repente, eu penso que eu não devo ficar reclamando da vida. E aquela pessoa reclama o tempo inteiro. E aí, o que eu acho? Que aquela pessoa é tóxica. Por quê? Porque ela não pensa como eu penso. Só que aí tem uma pegadinha, tá? Vocês já viram, por exemplo, imagina lá na tua família mesmo. Tem lá tua prima que você não suporta aquela pessoa, você não suporta aquela tua prima. Quando ela chega, você até evita estar perto dela. Só que tem a tua mãe é apaixonada por aquela prima. Aí você fala assim, nossa, mas aquela prima chata, insuportável. Aí você fala para sua mãe, nossa mãe, mas você é apaixonada por ela, mas como isso? Por que isso acontece? Por que eu acho que aquela pessoa é tóxica e as outras pessoas não acham? Acontece isso no nosso trabalho, né? Às vezes o chefe só implica com a gente. Com as outras pessoas, o chefe é um amor. Mas comigo, aquele cara é insuportável. Ele é isso, ele é mandão, ele é chato. Porque as pessoas são o que elas são. Ponto. Elas também são uma essência divina a caminho da evolução. Elas só não pensam como a gente. E por eu não compreender isso, de que as pessoas são como elas são, eu entro num processo de julgamento por conta das minhas crenças interiores. A pessoa é o que é. O meu pai, ele é o que é. Tanto que se um pai tem 5 filhos, a percepção desse pai para cada filho vai ser diferente. Um vai gostar mais, outro vai gostar menos, um vai se identificar, o outro vai ser super parceirão e o outro não vai nem visitar. Por que será? O pai é o pai. O pai é aquele conjuntinho
de crenças, de atitudes, de comportamento. Só que o olhar de cada filho para aquele pai é que muda. E é aí que entra nós acharmos uma pessoa tóxica. Aí a Tânia tá dizendo aqui, meu filho reclama muito, sempre falo com ele para de reclamar que tudo melhora. É a percepção da Tânia, olha que bacana. A Tânia já é aluna maravilhosa aqui das nossas mídias, já é amiga, né, Tânia? Já tá em desenvolvimento, a gente já entrou nesse fluxo aí faz tempo, né, Tânia? Mas a gente olha uma pessoa como tóxica com o nosso olhar. A pessoa é um ser como nós, em desenvolvimento. Ah, mas a pessoa... Eu sou muito mais evoluída que a pessoa. Por isso que ela é tóxica. Será? Será? E eu digo, quando você diz que a outra pessoa é tóxica, você está o quê? Descendo o seu padrão vibracional para se igualar com aquela vibração. Quando, na verdade, se você não é tóxica e você é mais evoluída, o que você precisa fazer? Você precisa subir mais ainda a tua vibração para servir de exemplo, com benevolência, para que aquela pessoa entre, olhe para você como um exemplo e entre num processo evolutivo, se ela quiser. Se o livre-arbítrio dela permitir. Porque se ela não quiser, a gente não vai conseguir mudar o outro. A gente nunca vai conseguir mudar a outra pessoa. Ditar a evolução, o tempo da outra pessoa. Porque o tempo da outra pessoa de evolução é o tempo dela. O tempo seu de evolução é o seu tempo. Ai, mas como eu vou fazer isso? É tão difícil. Calma. Toma um gole do seu chá, toma um gole do seu café, a gente vai entrar nisso, calma. Então vamos lá, vamos entender que a gente já entendeu que é harmonizar a casa, agora a gente já entendeu que é pessoa tóxica. A pessoa tóxica é só uma pessoa diferente de nós. Ela não é tóxica. Ela é o que ela é. Tóxico é o olhar que eu olho para ela. É o que eu penso sobre ela. Eu penso que ela é tóxica. Mas por que eu penso que ela é tóxica? Porque ela é diferente de mim. Ah, mas ela só reclama. Tá na cara. Né? Como a Tânia levantou aqui, que é um exemplo muito legal. Ela só reclama, ela reclama de tudo. Ela reclama, ela acorda reclamando, ela passa o dia reclamando, ela sai no trânsito, ela reclama, ela vai comer uma comida, ela reclama, ela não agradece de nada, ela vai dormir reclamando. Isso não é ser tóxico? Não sei. Depende do meu olhar. Pode até ser, eu estar enxergando isso. Eu estou enxergando que a pessoa só reclama. E eu já sei que reclamar não é legal. Que reclamar vai me levar para um processo de tristeza. Agora, eu impor para o outro uma transformação, isso eu não posso. Porque aí eu estou me nivelando naquela toxicidade. Quando eu estou determinando o que o outro precisa fazer ou não. Porque eu, na verdade verdadeira, eu não sei o que é melhor para o outro. Na verdade verdadeira, eu mal sei o que é melhor para mim. Bingo, né? Mal eu sei cuidar da minha própria vida e eu entro numa conexão de julgar o outro é tóxico, e eu sei o que é melhor para o outro. E ainda determinar o que é melhor para aquela outra pessoa. E eu vou mergulhar mais um pouquinho, tá? A nossa casa, tudo ao nosso redor, a nossa casa, é um espelho da nossa vida interior. Ai, eu não falando, essa foi forte, calma que tem mais, segura aí, ó, segura forte, não deixa se abalar, que eu vou mergulhar mais. Gente, pra gente despertar, pra gente se curar,
Para a gente harmonizar a nossa casa, a gente precisa despertar. Não adianta eu vir aqui com diquinha, né? Pílula mágica. Qual que você quer? Essa ou essa? Cadê? Até caiu a caneta aqui. Qual que você quer? Essa ou essa? Não tem pílula mágica. Não tem. Tem desenvolvimento pessoal. A nossa casa, ela é um espelho do nosso interior. Tudo que eu tenho aqui na minha casa, tudo, bagunça, desordem, sujeira, beleza, energia positiva, energia ruim, móveis entulhados, móveis livres, circulação, tudo é um espelho do que está acontecendo dentro de mim. Então, a minha vibração, ela vai desacelerando até virar matéria. Isso significa que isso inclui as pessoas que estão à minha volta e isso inclui as pessoas da minha família que moram comigo. A família no geral, total, tá? Mas a gente não vai entrar nessa vertente, senão a gente vai ficar... Seria um tema para uma outra aula. Vamos focar nas pessoas que moram com a gente. Ora, você está falando que a minha casa é um espelho da minha vida. As pessoas que moram comigo também. Nossa, mas as pessoas tóxicas que moram comigo é um espelho do meu interior? Como isso? Me explica melhor. As nossas conexões relacionais, todas as nossas conexões com pessoas, elas são para o nosso aprendizado, em algum grau da nossa evolução. A família, gente, pior ainda, porque a família já vem amarrado pelo sangue. Tipo, não desgruda. Um amigo, né, que passa pela tua vida, uma pessoa que você conhece no trabalho, você tem lá uma opção de falar, ai, não vejo nunca mais. Isso daí não serviu de nada. Desliga, tira lá, bloqueia no WhatsApp e nunca mais vê. Mas e a família? E a família que mora com você? Filho, pai, mãe, irmão, irmã, e aí? Sobrinhos? Sobrinho nem tanto, né? Que não, dificilmente mora, mas enfim, depende da família. Enfim, aquela pessoa que tá ali, marido, esposa, tá ali, grudado, na mesma casa. Por que será? Por que será que essa pessoa tá ali? Será que foi o acaso? Quando você estava lá no céu, né? Lá para encarnar, e você falou... Pulei aqui na terra e falei, puta, caí naquela casa e saiu esse pai, saiu essa mãe, saiu esse irmão, saiu essa irmã. Me conectei com essa pessoa que estou casada. Será que foi acaso? Nada na nossa vida é acaso. 100% é uma conexão interior, de vibração, 100%. Então, se eu começar a olhar para essas pessoas ditas tóxicas que moram comigo, que estão na minha família... Ó, caiu até o celular da Tânia. Eu vou começar a entender que ali tem um aprendizado. Ali tem um grande aprendizado. Na nossa família estão os maiores aprendizados. Porque, como eu falei, não dá pra gente se desconectar como um amigo, né? Uma amiga, um colega de trabalho. Não, tá ali. Morando junto ainda, né? E tá te irritando, nossa, tá te irritando. Por quê que está te irritando? Por que essa pessoa que você diz que é tóxica, que na verdade ela é o que ela é, ponto. Você diz que ela é tóxica. Dentro do teu olhar, das tuas crenças interiores. Você diz, você enxerga ela como tóxica. Mas quem será que é tóxico aí nessa relação? Porque a partir do momento que você começa a evoluir, e eu vou te dar alguns passos, tá, gente? Não precisa sair correndo para ir chorar no banheiro, não, tá? A partir do momento que você começa um processo evolutivo,
E você enxerga realmente que a pessoa vive num processo de reclamação, que a pessoa está doente, que a pessoa está triste, que a pessoa está desamparada, que ela não tem a visão que você tem. Ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não está aqui na live ouvindo isso que eu estou dizendo. Você está. A partir do momento que você está, que você tem esse conhecimento, qual é a tua evolução? Não criticar. Não tentar mudar o outro a ferro e fogo, porque isso não vai acontecer. É só desgaste. Você nunca vai conseguir mudar ninguém. A partir do momento que, se você está mais evoluída, se você busca um processo evolutivo, se você busca harmonizar sua casa interior, você vai entrar num processo de auxílio e não crítica. Auxílio, amparo, ajuda ao outro. E não criticar, e não tentar mudar. Porque quando você tenta mudar ferro e fogo, você está querendo impor uma evolução ao outro que você não sabe se a pessoa está preparada para aquele momento. Mal a gente sabe cuidar da nossa própria evolução, que dirá de tal que é melhor para o outro. Ah, mas se o outro parar de assistir aquelas coisas lá, aqueles noticiários, claro que ela vai mudar. Então eu vou lá e vou ditar isso e vou obrigar a pessoa a fazer isso. Eu posso até tentar, mas não vou conseguir, porque o momento da pessoa é o momento da pessoa. Às vezes a pessoa não está enxergando o que eu estou enxergando. Só que aquela pessoa dita tóxica que está morando comigo, ela não está ali por acaso. Ela se conectou à minha vida para que eu aprenda com aquela situação, para que eu aprenda com aquilo que eu estou vendo. A partir do momento que eu olho para aquela toxicidade que está me incomodando, que está me deixando abalada, a partir do momento que eu olho para isso como aprendizado, eu evoluo, e como eu evoluo, a minha energia muda, e eu começo a vibrar essa energia ao meu redor como um grande exemplo. Eu me torno uma referência, eu me torno um exemplo. Eu não imponho isso goela abaixo das pessoas que eu dito tóxicas ao meu lado. Eu me transformo para que a pessoa enxergue aquele benefício interior em mim. Eu comece a vibrar de uma forma diferente e eu possa auxiliar a outra pessoa como exemplo. E óbvio que eu posso, né, entregar um livro, falar uma palavra de carinho, de amor, amparar. Agora, determinar que aquela pessoa mude porque eu estou incomodada com aquela toxicidade que eu acho que a pessoa tem, é o grande erro. E agora eu vou falar uma coisa. Não sei se você está preparada, mas a gente precisa ouvir. Para a gente evoluir, vocês estão preparadas para ouvir o que eu estou falando? E o que eu vou falar? O que me incomoda no outro está dentro de mim. Ó, Letícia dizendo sim, né, Letícia? De novo. O que está no outro que me incomoda, que me gera um mal-estar, uma raiva, um ódio, quero mudar, quero sair de perto da pessoa, está dentro de mim. As carinhas aí de triste, né? Rosinha maravilhosa, Leonardo dizendo sim, Suzete sim. Vocês estão sempre preparados, porque a gente tá aqui para evoluir, né? Às vezes a prof fica aqui meio brava, né? Parece brava. Às vezes eu gosto de assistir, né? Às vezes, quando dá tempo, o que eu tô passando, as minhas aulas, para eu ir ajustando e tudo mais. Às vezes eu falo, nossa, eu tava tão brava. Como as meninas ainda me seguem? Eu tava tão brava falando aquilo, né?
Mas não é, às vezes a gente precisa despertar. Se eu não falo assim, a gente fica na inércia, continua com a vida que a gente tá. E a gente não quer, a gente quer evoluir, não é isso? Então, de novo. Ó, assim falando terapeuta maravilhosa, meus clientes não gostam quando falo isso. Mas é verdade, às vezes a gente corre, né? Ai, não vou ouvir a Elaine não vou ouvir assim não. Some. Mas sabe o que acontece? Se aquilo está dentro de mim e eu não resolvi ainda, e tem lá o meu pai me incomodando, o meu filho me incomodando, o meu marido me incomodando, minha mãe me incomodando, meu irmão me incomodando, está dentro de mim. E se eu fugir, o que vai acontecer? Eu vou encontrar lá na frente. Eu estou vibrando, eu estou mandando para o universo. O que vai acontecer? Eu vou encontrar lá no trabalho um chefe igualzinho àquela pessoa que eu falo que é tóxica na minha família. É um espelho. Aí eu falo, nossa, não é que esse meu chefe tóxico parece com tal pessoa? Com meu marido? Não é que essa pessoa na fila do banco é igualzinho, sei lá, meu pai, minha mãe? Meu filho? Por quê? Porque eu não consegui mudar dentro de mim o que eu estou pulsando. Então, essas pessoas ao meu redor, elas simplesmente são atores interpretando algo que eu preciso transformar, eu tenho dentro de mim e eu preciso transformar. Então, eu materializo isso ao meu redor para que eu enxergue e parta para um processo de evolução. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, a partir de agora, eu vou olhar para aquela pessoa que eu digo que é tóxica, que mora comigo, com outros olhos. Os olhos de... Se me incomoda isso nessa pessoa, é porque eu preciso transformar em mim. A partir do momento que eu transformo dentro de mim, essa pessoa, ela continua ali nos processos dela, falando mal, gritando, ela continua. Só que eu tenho uma outra atitude perante aquilo. Não mais agressiva, não mais de confronto, não mais de briga, não mais de julgamento, e sim do quê? De acolhimento, de amorosidade. Porque, na verdade, as nossas relações, principalmente das pessoas que moram com a gente, que tá ali na mesma caixinha, por similaridade, elas estão ali nos ajudando a aprender a amar. Essa é a grande lição. Ó, se dizendo, essas pessoas serão presentes caso consigamos olhar desta forma. Com certeza. Se está ainda vibrando na gente, se incomoda, não adianta fugir. Você vai encontrar lá na frente outra. Não acontece isso com relacionamentos, né? Você tem lá, namora com uma pessoa. Aí você fala, nossa, essa pessoa é tóxica. Aí você tira ela da tua vida. Aí você namora com outra, com o mesmo perfil. Aí depois você casa com outra pessoa exatamente com o mesmo perfil. Ou não, né? Porque se você mudou internamente, você já vai atrair uma outra pessoa com outro padrão vibracional. Porque essas pessoas, elas estão ao nosso redor nos ensinando a amar. Ponto. As nossas relações como um propósito secundário, porque o nosso propósito primário é nos amar, a gente, como essência, para uma evolução. Essas pessoas ao nosso redor, elas estão ali para nos ensinar algo. Ponto. Isso é forte, né, gente? Se eu não mudo dentro de mim, gente, não adianta eu me afastar. É como a nossa casa, né? Às vezes a gente olha lá a casa doente, tem as lives anteriores aí do nosso aquecimento desde segunda passada, né? Que a gente está aqui todos os dias às 7h30 da manhã, nos aquecendo para a nossa jornada Sua Casa Harmonizada, que começa a semana que vem, no dia 19 a 23 de setembro, né?
A nossa casa doente é a mesma coisa, ela é um reflexo do nosso interior. Não adianta mudar de casa. Ai, por agora eu já listei tudo que você passou de casa doente, eu não aguento mais ficar aqui na minha casa. Já decidi, eu vou vender minha casa ou eu vou encerrar o contrato de aluguel e eu vou para outra casa. Pronto, decidi. Aí você vai e encontra outra casa igual. Ou pior, né? Por quê? Porque você continua vibrando. Não tem como mudar, gente, o nosso exterior sem mudar o interior. Não adianta. Não adianta pegar a receita no Google. Como harmonizar sua casa. Põe uma bola de cristal aqui, põe um cristal ali, põe uma planta ali. Limpa a casa, arruma. Mas e a casa interior? Resolve tudo isso. Eu também dou essas dicas aqui, passo a passo. Super, super resolve. Mas se não tiver alinhada com a nossa casa interior, volta tudo. A dor volta. A dor volta. Não tem milagre. Precisa alinhar as duas casas, casa interior e casa exterior. Casa exterior é a casa onde a gente mora. Casa interior é a nossa essência divina. As duas precisam estar harmonizadas. Para ter uma vida próspera, nós precisamos aprender a harmonizar as nossas casas. Casa exterior e casa interior. Tá? A gente precisou correr aqui, eu trouxe tanta coisa para falar para vocês, mas hoje é 8 horas. Eu me empolgo, né? Bom, então, eu vou passar aqui para vocês alguns passos para a gente começar a mudar o nosso olhar com essas pessoas tóxicas, né? Entre aspas, que vivem com a gente e não deixam a gente harmonizar a casa. Bom, agora a gente já entendeu tudo isso, certo? Qual é o primeiro passo? Princípio do julgamento. A gente precisa eliminar o julgamento. Quando eu digo que uma pessoa é tóxica e mora comigo, eu estou julgando o outro pelas crenças que eu tenho. Quando eu entro no processo de julgamento, eu estou diminuindo a minha vibração. A minha energia está sendo sugada, ela está baixando, eu estou baixando a minha vibração. E entrando num campo vibracional baixo. Quando, na verdade, quando eu olho para o outro com amorosidade, eu elevo a minha vibração. Sair do julgamento é o primeiro passo para a gente começar a harmonizar a nossa casa de maneira próspera. Por quê? Porque cada pessoa dá o que ela tem. Cada pessoa só pode dar o que ela tem dentro. Ponto. Então, se você quiser cobrar do outro amor, dê amor. Antes. Porque se a pessoa, talvez ela não consiga dar esse amor que você está cobrando dela, é porque ela não tem. É porque o processo evolucional dela ainda não enxerga a doação de amor. Mas se você enxerga, você precisa dar. Porque a gente só recebe aquilo que a gente vibra. A gente só recebe do universo aquilo que a gente compartilha com o universo. Se você compartilha julgamento e crítica ao outro, você só recebe isso também. Talvez por isso a sua vida esteja em desarmonia. Porque a culpa nunca é do outro. Você culpar o outro é você entrar num processo de vitimismo. E a gente já sabe que o poder está em nós. Se você ainda não sabe, você precisa assistir minhas aulas anteriores. Porque a gente vem aí num caminho. Então, dar ao outro aquilo que você quer para si é o primeiro passo. Sair do julgamento, sair da crítica
e se colocar como uma doadora do que você tem. Ah, mas eu não consigo doar amor para essa pessoa. A pessoa é tão tóxica, eu não consigo doar amor. Eu quero mais é me afastar. Opa, tá aí o seu aprendizado. Opa, anota no teu caderninho que você precisa trabalhar. Aqui, ó. Aprender a amar as pessoas, independente do que eu quero que elas sejam. Porque elas são o que elas são. Anota aí no teu caderno. As minhas alunas têm os cadernos delas, né? O meu nem tá aqui, né? Tá guardado ali. Mas sempre a gente precisa trabalhar essas notas, porque isso é crença, né? Isso é crença. O segundo passo é você respeitar o tempo do outro. Porque a gente quer mudar o outro, né? A gente sempre quer mudar o outro. A gente quer que o outro entre numa forma que nós determinamos, que nós achamos que é certa. A gente não respeita o tempo do outro, porque as pessoas são diferentes, sim. Mas será que também não tem coisa que você ainda não enxerga? E que outras pessoas também te enxergam como tóxica em alguma área da tua vida? Pode ser que sim. Porque nós não somos perfeitos. E nós vamos desencarnar ainda na imperfeição. Então, o respeitar o tempo de cada um é o segundo passo para a gente harmonizar a nossa casa. As pessoas refletem para nós, o nosso incômodo está em enxergar no outro algo que a gente não enxerga em nós. O outro só é um espelho, tá? O terceiro passo é a aceitação incondicional. Eu preciso aceitar as pessoas como elas são, porque elas também são seres divinos em evolução, assim como eu. Ah, mas eu preciso conviver? Não estou falando em convivência. Eu estou falando em aceitação. Eu tenho livre-arbítrio de não querer conviver com aquela pessoa. Mas entendendo o quê? Eu não quero conviver com aquela pessoa porque eu ainda não sei, eu ainda não aprendi a conviver dentro de mim com aquilo que eu estou enxergando que me incomoda no outro. É dessa forma que eu preciso entrar num processo evolutivo. Então, eu estou dizendo de aceitação, de que a pessoa está num processo de evolução, assim como eu, e que se ela não dá a mim ou às pessoas ao redor o que eu acho que ela deveria, é porque ela não tem dentro dela ainda. E ela vai determinar com a livre-arbítrio dela quando ela vai começar esse processo de evolução. Ó, a Tânia tá dizendo aqui. Não sei se ajo certo, não brigo com meus filhos por serem reclamões, fico apenas preocupada, pois sei que isso pode não estar fazendo bem a eles. Os dois são muito legais. Sim, olhar, né, a beleza, a essência divina deles, né, Tânia? Porque tá certíssima, porque brigar só vai gerar mais disso. Por quê? Porque você tá o quê? A fala, a palavra, e a gente vai chegar nisso, que é um dos itens aqui que eu vou falar. Vamos já entrar, então, aproveitar. Comunicação não agressiva. É um passo também para a gente harmonizar a nossa casa. Como a Tânia diz aqui, eu não brigo, porque não vai adiantar. A comunicação agressiva vai gerar mais disso. Mais agressão, mais discussão. Por quê? Porque se eu estou num padrão vibracional, que eu enxergo lá embaixo que discussão me faz mal,
Para eu começar a discutir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer nesse padrão vibracional da briga, da discussão, para gerar mais disso. Ao invés de eu evoluir, eu involuir. Então, a comunicação não violenta é um desses passos. Eu sair da crítica, eu sair da acusação. E também não ficar na pregação, né, gente? Não tem coisa mais chata do que você começar a pregar coisas na cabeça do outro. Tem que ser assim. Será? A partir do momento que eu mudo o meu interior, eu mudo o meu externo. As coisas começam a se encaixar de uma outra forma. Não existe eu estar vibrando de uma forma e o meu exterior está de outra. Anotem isso. Se o meu exterior está um caos, eu estou vivendo um caos, talvez eu esteja vivendo isso dentro de mim também. A partir do momento que eu começo a mudança, não ditando que o outro tem que mudar, e eu enxergando tudo isso que a gente conversou hoje dentro de mim, as coisas começam a se harmonizar. Como que as coisas começam a se harmonizar? Ou as coisas ficam do jeito que elas estão, ou elas se transformam. E isso se reflete às pessoas que estão ao nosso redor. Ou elas se conectam mais, ou elas saem da nossa vida. Eu não preciso fazer um movimento de agressão, de briga, discussão, gerar raiva. A partir do momento que eu mudo, as pessoas ao meu redor, mudo positivamente, as pessoas ao meu redor, elas enxergam essa mudança positiva e elas entram no meu fluxo, no fluxo de energia que eu estou vibrando, e elas se acoplam mais, elas ficam mais, elas se aproximam mais, ou elas entram num processo de repulsa. Elas saem da minha vida de uma forma fluida. Quantas vezes, né? Vamos citar aí amigos, né? Não vou nem falar família, mas amigos. Às vezes tem pessoas que somem da nossa vida. E não quero dizer que a gente se tornou melhor que aquelas pessoas. Não. As vibrações se tornaram incompatíveis. Não é que eu fiquei, agora eu sou melhor e tal pessoa se afastou de mim. Não é isso. Tem um exemplo que meu professor sempre fala que eu acho bem legal, né? As laranjas foram se juntar com as outras laranjas. E os limões foram se juntar com outros limões. E tá tudo certo. As laranjas fizeram uma bela laranjada e os limões fizeram uma bela limonada. Laranja é diferente de limão. Uma analogia que eu tô fazendo, tá, gente? Isso com a gente. A minha vibração vai se conectar com vibrações da mesma frequência. Ponto. A partir do momento que eu enxergo tudo isso, o alinhamento vibracional das coisas que estão ao meu redor, da minha casa externa, que isso tem a ver com o meu ambiente, né? O ambiente onde eu vivo. E o ambiente onde eu vivo é a minha casa que eu vivo, mas também é as pessoas que estão ali convivendo comigo. A partir do momento que eu salto de órbita evolucional, eu não enxergo mais essa órbita anterior como um problema. Por quê? Porque agora eu tenho mais alinhamento vibracional a ponto de eu doar para aquelas pessoas aquilo que elas ainda não enxergam. Que elas podem ter amor, carinho, compreensão, auxílio, apoio, ajuda. E se essas pessoas entram nessa vibração da minha evolução dentro da minha casa, elas também começam a se transformar. No tempo delas, com o livre-arbítrio delas. Não porque eu estou impondo. Não porque eu estou lá gritando que elas têm que mudar.
e sim porque elas notaram que eu estou diferente, que eu estou evoluindo, que eu estou prosperando. Ah, mas e se elas não quiserem? Eu tô bem melhor, aqui eu tô... E elas estão olhando tudo isso, não tá mudando. Você que pensa que não. Você que entende que não, com os nossos olhos vendados pela Matrix que a gente vive, talvez a gente não perceba. Mas os polos vão se unir ou eles vão se repelir. Automaticamente, o universo vai se ajustar para que a gente continue ou para que essas pessoas saiam da nossa vida e vão se conectar com outras vibrações relacionadas. A vida é assim. Então eu não preciso entrar num esforço interno e desgaste de descer a minha energia. Porque eu descendo a minha energia e entrando nesses padrões da toxicidade, ditas das energias mais baixas, mais densas, de medo, julgamento, crítica, tristeza, eu vou gerar mais disso para minha vida. Eu não estou gerando para o outro, eu estou gerando para mim. Então, eu ser um exemplo de luz, eu ser um exemplo de amor, eu ser um exemplo de carinho, daquilo que eu quero para minha vida, eu emano uma energia na minha casa que gera uma transformação. As pessoas ali ao meu redor nem percebem muito, né? Nossa, o que está acontecendo aqui, né, na minha casa? Elas não percebem, talvez, a tua diferença, mas elas estão percebendo uma energia mais gostosa na casa. E elas interagindo com aquela energia mais gostosa na própria casa, elas também começam a mudar. Então você começa a mudar a tua vida e o teu redor começa a se transformar. Aí começa a ter menos briga dentro de casa, começa a ter mais harmonia, você começa a sentir mais bem-estar. Ou, de repente, aquela pessoa que não se adequa àquela nova energia, ela acaba saindo da tua vida. Naturalmente. Naturalmente. As pessoas ou ficam na nossa vida ou elas vão embora. Não tem outra forma disso acontecer se não for assim. O alinhamento da tua energia, o alinhamento da tua evolução, vibrando diferente no teu ambiente. Tá? Cuidar da nossa própria vida é cuidar da nossa evolução. É cuidar do que a gente materializa à nossa volta. Entender que as pessoas não são tóxicas. As pessoas são o que são. A toxicidade que eu vejo na outra pessoa é algo interior meu que eu ainda não consegui trabalhar. A partir do momento que eu entro num estado de benevolência, de amor, de apoio, essa pessoa deixa de ser tóxica para minha vida. Ela passa a ser o quê? Uma lição, um aprendizado. Porque se eu enxergo na pessoa a toxicidade, eu já tenho uma obrigação maior de não julgar a pessoa. De entender que a pessoa está no processo evolutivo dela. Se eu puder ajudar com um livro, com um apoio, com um abraço, com um sorriso, ótimo. Se a pessoa estiver aberta a isso, ótimo. Ela vai entrar nesse fluxo com você. Agora, se ela estiver fechada, faça a sua parte.
Faça o seu trabalho interior. Porque isso vai refletir na tua casa. E automaticamente a energia da tua casa vai mudar. E as pessoas vão notar de uma forma indireta. Sem a sua comunicação violenta. De ficar apontando no outro as dificuldades, as falhas, os defeitos. Porque quando você aponta no outro, um dedo, você está apontando quantos para você? Não é? Então eu acho que a grande lição de você aprender a harmonizar a sua casa morando com pessoas tóxicas é você buscar a tua harmonização interior. É a gente cuidar da nossa própria vida em primeiro lugar. Porque os outros vão ser o que eles são, no tempo deles, eles vão buscar a evolução. Quando o livre-arbítrio deles determinar. Então eu não posso fazer nada pelo outro. Nunca. De mudança, de querer que o outro mude. O que eu posso fazer pelo outro é compreender que a pessoa também está num processo evolutivo tão quanto eu. E que eu, com o meu propósito secundário de aprender a amar, aprender a colocar o amor do mundo no mundo, sem crítica, sem cobrança, como um grande desafio, é que eu consigo mudar, não o outro, mas como eu enxergo o outro. É aí a grande lição. Isso é um grande desafio, né, gente? Não é um grande desafio? Eu acho que esse é o nosso maior desafio aqui na Terra. Parece facinho, né? A Pro falando, agora eu já entendi tudo, agora eu vou fazer, beleza. Mas na prática é bem diferente, né? Na prática, a gente se irrita, né? A gente briga, não é isso? A gente xinga, a gente se desgasta, a gente quer que o outro mude no nosso tempo. E aí a gente ainda fala para os outros ainda, né? Ah, meu marido é assim, assim, assado. Meu filho, nossa. Minha filha, minha esposa, meu pai, nossa. Agora, sair do processo de julgamento para entrar num processo de amorosidade, compreensão, é aí o desafio. É aí a grande sacada da harmonização da casa. E não adianta, gente, ir lá, né, na área da família, né? Porque dentro do mapa outdoor, que é um mapa que a gente coloca, dividindo as 9 áreas da nossa vida, quando a gente vai fazer as curas dentro do curso Home in Hertz, que é um curso fechado meu de decoração holística, tem lá a área da família. A gente coloca lá algumas curas na área da família. Mas de nada adianta eu ir lá e colocar curas na área da família se o meu processo interno está desalinhado. Vai ajudar? Vai ajudar, mas por um tempo. Daqui a pouco a minha família está um caos de novo. Eu de novo estou achando as pessoas ali que moram comigo tóxicas, me colocando num olhar de vítima. O vitimismo, gente, não existe. Nós temos o poder de mudar a nossa vida, mudando o nosso interior, a nossa evolução. É nós que ditamos isso. As pessoas, elas não são responsáveis por nossa vida. E a gente se coloca nesse lugar, né? Ah, minha vida não anda porque o meu marido é assim, assado. Eu não sou feliz porque eu entro dentro de casa e minha filha briga comigo. E, na verdade, essas pessoas, elas só estão espelhando aquilo que eu preciso trabalhar em mim.
Ai, Pro, mas eu sei amar. Nossa, eu ajudo várias instituições de caridade. Eu paro na rua para ajudar os bichinhos, eu cuido das plantas. Eu sei amar. Será? E o auto-amor? Porque aí é a grande lição. Porque eu também só sei dar ao outro, eu só dou ao outro o que tem dentro de mim. Se eu não estou conseguindo lidar com essas situações, com essas pessoas ditas tóxicas dentro da minha casa, será que eu também não tenho dentro de mim a amorosidade que eu preciso dar para esse outro? Muito provavelmente. Como será que eu me enxergo? Como será o meu autoamor? Como será a minha estima, a minha autoimagem? Será que eu dou para mim aquilo que eu estou cobrando do outro? Provavelmente não. Porque se eu estou cobrando do outro, é porque falta em mim. É sempre sobre mim, nunca sobre os outros. Sempre sobre mim. Ah, mas os meus filhos, eu chego em casa, nem me dão atenção. Dia de trabalho, meu marido nunca me dá atenção. Pessoa tóxica que é. Se eu estou cobrando deles isso, provavelmente eu não me dou. Qual é a atenção que eu dou para mim? Qual é o amor que eu dou para mim? Qual é a estima que eu dou para mim? Qual é o valor que eu dou para mim? Porque se eu me dou amor, eu tenho isso dentro de mim. Então, para mim é fácil doar. A partir do momento que eu não consigo conviver com aquelas situações estão espelhando, mostrando para mim algo que eu preciso trabalhar dentro de mim. E isso é muito positivo. Isso nós precisamos olhar como um saldo positivo e agradecer. Que bom que agora eu sei disso. Que bom que agora eu vou olhar para essa pessoa que eu dito que é tóxica e vou olhar nela o que mais está me incomodando. O que mais estiver me incomodando é o que eu preciso trabalhar internamente em mim. A partir do momento que eu alinho isso dentro de mim, que eu resolvo isso dentro de mim, aquela pessoa deixa de me incomodar. E ao mesmo tempo que a pessoa deixa de me incomodar, eu entro num outro lugar, que é o lugar de doação de amor. Doação de compreensão. Não é que a pessoa se transformou, não. É o meu olhar para aquela pessoa que se transformou. E a partir do momento que eu tenho esse conhecimento e a pessoa ainda não tem, é minha obrigação entrar num estágio de compreensão e não de julgamento. Porque se aquela pessoa está emanando aquela toxicidade, muito provavelmente ela não tem o conhecimento de que ela pode mudar. E ela já está sofrendo o retorno na vida dela do que ela está vibrando. Isso também não é castigo, nada é castigo. Também é algo que está gerando talvez dor para ela e que ela vai uma hora ou outra enxergar dentro do tempo dela, do processo interior dela, que ela precisa mudar. E automaticamente, se ela entrar nesse processo de transformação, ela vai se acoplar energeticamente comigo, ela vai continuar morando comigo, na minha família, na minha casa, comigo, no tempo dela. Isso não acontecer, automaticamente ela vai desacoplar, ela vai se repelir com a energia que está vibrando na casa. E ela automaticamente, com leveza, com o processo dentro do processo evolutivo dela, ela vai para um outro lugar. Se conectar com vibrações no mesmo campo que ela está vibrando. Mas não sou eu que vou determinar isso. O tempo que ela tem que mudar. A convivência, sim. Eu posso escolher não conviver com essas pessoas. Posso, tá tudo certo. Isso também é livre-arbítrio meu. Mas entendendo que se eu estou me afastando, porque eu ainda continuo olhando isso com toxicidade,
e não com amorosidade, eu vou encontrar lá na frente novos espelhos. Até o momento que eu trabalhar isso dentro de mim. Aí eu não encontro mais. Aí a minha vida começa a se harmonizar. A minha casa começa a se transformar em prosperidade. Porque eu estou vibrando de uma nova forma. Isso é conquistar uma vida próspera, harmonizando a tua casa. E, né, se você curtiu essa aula tão profunda, espero que você tenha aí utilizado esse conhecimento de uma forma amorosa, que você receba isso com a tua cabeça aberta e o teu coração limpo. Porque esse é realmente um conhecimento que eu passo nos meus cursos fechados, porque é um conhecimento mais profundo, né? Talvez seja mais fácil a gente continuar apontando o dedo para o outro, xingando e achando que a gente é melhor do que o outro. Espero que você tenha absorvido aí, né? Anotado também alguns bingos, algumas fichas caindo, para que você também entre num processo de prosperidade. Para que você também abra a tua vida para esse fluxo de harmonização de casa. E se você quiser, né, aproveitar mais, aprender mais, você precisa entrar na nossa jornada. A jornada Sua Casa Harmonizada, que é o nosso evento que começa a semana que vem, do dia 19 ao dia 23 de setembro, gratuito, online. Porém, você precisa estar inscrita, clicando lá no meu link do perfil, que é um grupo do WhatsApp de alunos, silencioso, só para você receber todo o material didático, em PDF, apostila, o link das aulas, porque o link vai ser fechado, gratuito, mas fechado. E aproveitar muito mais, né? Se enriquecer mais com esse conteúdo da harmonização, da decoração holística. E continuar comigo aqui, né? Nas lives de aquecimento que vão até sexta-feira. A Suzete maravilhosa, aula maravilhosa, conteúdos preciosos que serão muito úteis. Gratidão a Tânia, a Paula também agradecendo. Eu que quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, as pessoas que estiveram ao vivo comigo, aqui 7h30 da manhã, tomando seu café, aqui tomando sua água, seu chá. E a você também que está assistindo depois o replay, espero que você tenha curtido e quero agradecer também a tua presença, tá bom? Amanhã, 7h30 da manhã, mais uma live de aquecimento, mais um tema profundo. Eu, você e nosso café. Gratidão pela sua presença e até amanhã. Te espero.